O que é Lego Serious Play? E o que isso tem a ver com o mundo organizacional? A Lego desenvolveu o método Lego Serious Play para o mundo organizacional, isso há mais de 20 anos. E a Lego percebeu aí que com os jogos, com os insights que as pessoas tinham, ela falou: por que não levar para o mundo organizacional? E ela desenvolveu. As peças são iguais, né? As peças de Lego são iguais, mas tem algumas cores e alguns formatos que realmente é para gerar insights aí para o mundo organizacional. A metodologia trabalha com um princípio do que? Primeiro, trabalhar com individual. Nós trabalhamos com o individual e sempre compartilhando os nossos pensamentos através dos modelos. Nós não estaremos falando de nós, e sim dos modelos. Então, o que eu penso sobre criatividade e inovação? Eu vou estar falando no modelo. Então, eu me desassocio e estou falando de algo externo, eu estou tendo essa visão sistêmica falando de algo externo. É muito mais fácil falar de algo externo do que falar de mim mesmo. Então, eu compartilho essa minha opinião, todas as pessoas participam, até o mais tímido, que às vezes não participa de reunião nenhuma, até o mais, o mais falador, né? O mais espontâneo, eu esqueci o nome agora, mas todos participam. E aí, depois, então, a metodologia ela segue o quê? Primeiro, trabalhar o individual, compartilhar. Depois, nós juntamos essas pessoas que nós compartilhamos o nosso modelo individual para a gente começar a trabalhar em grupo e criar os modelos em grupo, unindo o pensamento de todos. Então, nós conseguimos aí saber individual e grupo. União. Então, normalmente a gente faz união aí no jogo pelos conectores da Lego, tudo é Lego, né? Eu ia falar pelos conectores da Lego também, tudo é Lego. E aí, é, depois, e nós vamos tendo soluções, porque desde a hora que a gente começa no individual, nós vamos, que eu falei para vocês que nós estamos falando, é mais fácil falar de um modelo, expressar nossas opiniões de um modelo do que de nós mesmos, né? Eu vou falar a minha opinião sobre liderança, a minha opinião. Agora, se eu for explicar dentro do modelo, então eu vou falar liderança tem que ter uma base forte, tem que ser viva, né? E ela subir, ela sempre sobe um degrau e ela vai afunilando isso para que o conhecimento dela seja mais focado, mais objetivo, para que ela passe isso para mais pessoas com mais rapidez, velocidade na mesma direção. Não pensei isso assim, mas se eu for falar, eu falei agora do modelo. Então, a hora que eu olho o modelo, já vem os insights para que eu explique liderança da melhor forma, né? Da forma que eu gosto, da forma que eu quero, mas através de um modelo. Então, eu explicando isso para o outro, então eu estou explicando para o outro, a mesa inteira está ouvindo, se tem 6, 8, 10 pessoas na mesa, aí eu explico para o outro, aí o outro explica para o outro, daqui a pouco todo mundo sabe o que todos pensam sobre liderança. Depois que todos sabem, todos se conhecem, ok? Sobre aquela opinião, porque nós estamos trabalhando o objetivo liderança. Aí depois, esse grupo, sabendo que todos sabem, eles montam, pode ser individual ou em grupo, um modelo ali de cenário de liderança. Como que esse líder aqui aplica a liderança dele, como é o cenário de trabalho dele, como deve ser o cenário de trabalho dele, e aí a gente começa a montar. Pode já ir direto para o individual, dependendo do grupo, e depois a gente monta, ou então pode ser com a equipe. Ah, o líder ele tem que criar escadas para ajudar as pessoas subirem, para irem até o topo, para que ele, né? Aí a gente vai colocando aqui, vai colocando mais peças, e aí nós vamos dando significado
a essas peças. Se eu fiz um modelo individual de liderança, todos vão saber o que é esse modelo individual do cenário de liderança ideal para se trabalhar, ok? Para se trabalhar, para se conviver, depende do objetivo. Depois que todos sabem do meu individual, aí nós vamos falar, tá bom, então vamos colocar todos juntos o que é, né, um cenário ideal para um líder. Aí todos juntam os modelos, vão juntando, eles tiram, põem, colocam e pega mais peça e assim vai, eles vão montando aquele cenário em conjunto e eles entram num acordo, né, num denominador comum sobre aquele objetivo. E aí depois nós vamos trabalhando com as ações, o que deve ser seguido, o que devemos fazer, o que é mais importante, o que é a ação principal que nós vamos fazer, qual ação que nós vamos nos concentrar mais. Então, até então, eles foram falando do modelo, mas é muito engraçado, porque às vezes eu vou dar palestra com Lego, né? E as pessoas, normalmente eu levo o Duque, e aí as pessoas falam assim, nossa, você falou para falar do pato e eu estou falando de mim. E é isso mesmo, a gente começa a falar do modelo, mas a gente vai dar o significado do que a gente acredita, do que a gente valoriza, do que nós pensamos, mas de uma maneira organizada, de uma maneira fluida, de uma maneira que siga ali. Então, nós montamos as ações, os passos que a gente tem que seguir, o ponto principal de concentração, os pontos que o plano B, né, um plano de contingência ali, e aí nós ficamos com tudo pronto ali com as ações para que isso depois seja acompanhado pela empresa ou então por nós, uma consultoria ou alguém ou alguma equipe especializada nesse acompanhamento aí. Então é muito legal, eu falei aqui para vocês de liderança, né, que é o meu nicho, né, de liderança, mas assim, planejamento estratégico é como diz Caetano, é lindo a gente montar um planejamento estratégico com Lego, com todos os passos definidos, com todas as ações, com todas as participações, de quem vai participar, de quem não vai. É tudo com Lego, Cris? É tudo com Lego. A gente não coloca um slide, não coloca nada, não precisa nem de anotação, porque como tudo é físico e nós estamos ali hands-on, né, mão na massa, fazendo com a mão aquilo conectado com o nosso cérebro, a gente não precisa nem de anotação, fica tudo muito vivo, porque tudo que emociona, né, a gente é difícil esquecer. Então, é, os modelos vivos, né, é emocionante, e é mesmo, gente, assim, um workshop de Lego o pessoal realmente se emociona com o que eles criaram ali em conjunto e sem nenhuma interferência, né? Então é isso que é Lego Serious Play, é a metodologia da Lego que trouxe aí, que a Lego trouxe para o mundo organizacional e existem facilitadores especializados, que isso é um ponto muito importante de um facilitador especializado com experiência para aplicar aí nos objetivos com Lego para sua empresa, para ser mais rápido, mais leve e sair com todas as ações passo a passo, tudo desenvolvida por Lego. Então, se você quiser saber mais, a gente tem a página aqui na descrição para você dar uma olhada. Se quiser entrar em contato com a gente, né? Se quiser, não, entre em contato com a gente, que nós podemos explicar de acordo aí com o objetivo da sua empresa e como que nós podemos trabalhar isso, deixar um cenário para você com todas as ações e com possível acompanhamento aí dos nossos consultores, tá bom? Então, até mais. Terminei 7 vídeos.